Tema de hoje: como vencer as frustrações. Como vencê-las? E olha que nós passamos por várias frustrações durante a nossa vida. É incrível. Agora, resta saber qual é a nossa reação quando a gente sofre alguma frustração. O que acontece com a gente? Tem muita gente hoje em dia depressiva, tem muita gente hoje em dia que desistiu de viver porque sofreu algum tipo de frustração, se decepcionou, se frustrou. E para a gente entender hoje um pouco mais deste tema, deste assunto, é necessário a gente identificar o que nos frustrou. Talvez seja um relacionamento que não deu certo. A pessoa, quantas eu acompanhei durante essa vida de cristão, pastoral, pessoas que fizeram um compromisso, ou firmaram na verdade um compromisso, sonharam, compraram as coisas e no fim das pessoas, ou o homem ou a mulher, acaba desistindo. E a pessoa que recebe essa notícia, ela fica extremamente frustrada. Eu me lembro de um casal que eu conheci em Osasco. Eles eram da igreja que nós íamos lá. Eles ficaram noivos durante 8 anos. Namoro, noivado, 8 anos. E era um casal que você olhava assim e falava: pô, isso aí tem tudo para dar certo. A sinergia que havia entre eles, a ligação. Irmão, se casaram, foi uma festa maravilhosa, bacana. 1 ano e meio depois se separaram. E o rapaz se frustrou, se decepcionou, se entristeceu. Só faltou fazer que nem um tatu, cavar um buraco e enfiar a cabeça dentro lá para sumir, desaparecer. Quantas pessoas já passaram por isso? Centenas de milhares. Quantas pessoas, por exemplo, tinham um sonho, falei há pouco da casa própria. A gente passou por isso. Nós fomos visitar várias construções, várias casas. Nós corremos. Quando a gente ouviu a palavra, olha, Deus vai dar uma casa, amém, vamos fazer a nossa parte. E a gente foi e visitou. E, gente, quantas vezes eu não voltei para casa frustrado, decepcionado. Cheguei até a falar para minha esposa: vamos parar de procurar, porque não é possível, não dá certo. Todo lugar que vai tem um problema, tem uma dificuldade, tem uma luta. Aí, marinheiro de primeira viagem, nunca tinha comprado uma casa na minha vida, né? Fomos lá onde moramos hoje, ou perto da onde moramos hoje, e vimos uma casa de 2 dormitórios e tal. Conhecemos um corretor, ele falando: fica sossegado que vai dar tudo certo e tal. Aí demos uma pequena entrada, o dinheiro que tínhamos, né, pouca coisa de entrada, e ele disse: senhor Diego, parabéns, o senhor acaba de conquistar a sua casa própria. Eu falei: oh, muito obrigado, legal, tal. Aí 1 mês depois a Caixa negou o financiamento. Aí eu liguei para ele, ele não me atendia, aí eu fiquei nervoso, frustrado. Falei: não, ele vai me atender. Aí eu fui na imobiliária e falei para ele, olha, não deu certo. Poxa, não deu certo? Que coisa, né? Falei: pois é, que coisa, meu dinheiro de volta. Não, meu dinheiro de volta, pelo amor de Deus, né? E aí depois de uns 2 meses ele devolveu. Aí a gente ficou mais frustrado ainda, porque a gente queria, sonhava, tinha uma palavra profética sobre isso. Mas depois que a gente estava assim bem frustrado, bem para baixo mesmo, assim, poxa, acho que não é para a gente ter casa própria. Aí Deus veio, Jesus chegou, e quando Jesus chega, as coisas tremendas acontecem, né? E Deus preparou, conforme o pastor Renato disse, a papelada ia assim como um sopro de Deus, e foi como um sopro, as coisas aconteceram assim, de uma forma tremenda, gloriosa. E quando eu olho para a Bíblia, eu vejo pessoas que também se frustraram, pessoas de bem, pessoas que serviam a Deus, pessoas que se frustraram. E entre tantos exemplos, eu gostaria de ler um exemplo com os irmãos. Você que trouxe a sua Bíblia, livro de João, capítulo 21, vamos ler juntos.
Esse texto aqui é interessante, a gente aprende muito com ele. Glória a Deus. Jesus trabalhou, entre aspas, esse trabalho de ensino durante 3 anos, quase 3 anos e meio, moldando a vida dos seus discípulos, levando-os a viver experiências fantásticas. Eles viram Jesus andando sobre o mar. Pedro foi e falou para Jesus: se é o Senhor, eu quero ter contigo. E ele foi. Eles viram Jesus repreendendo tempestades, eles viram Jesus curando pessoas, fazendo milagres, maravilhas, perdoando. Ou seja, durante 3 anos eles viveram momentos assim maravilhosos. E aí Jesus os reúne, a gente viu isso semana passada. Jesus tinha aquele desejo de instituir a ceia do Senhor, para que eles pudessem entender o que significaria o seu sacrifício na cruz do Calvário. Jesus se reúne com eles, ministra a ceia, eles comem do pão, bebem do cálice e depois eles cantam alguns louvores, segundo os textos, e Jesus vai para o monte. Logo de madrugada ele foi preso. E quando Jesus foi preso, passou por toda aquela situação que todo cristão sabe. Jesus, ele morreu, ao 3º dia ressuscitou. Mas quando Jesus morreu, no coração desses discípulos, até então, o coração deles, eles poxa, Jesus falou, fez tanto, agora ele morreu. Eles não tinham tido essa experiência profunda com Cristo, e eles acabaram assim: poxa, Jesus morreu, acabou tudo, todo aquele tempo que nós vivemos juntos, acabou. Eu tenho certeza que a maioria deles, inclusive Pedro, ficou muito frustrado com tudo que aconteceu, porque Pedro teve aquele momento de andar sobre a água com Jesus, de encontrar Jesus. Pedro, ele teve aquele momento de ser mais próximo de Cristo, de aprender mais, de Cristo tratar a vida dele, que era um homem muito... ele era Pedro, né? Aquele cara que falava primeiro para depois pensar no que tinha falado. E Jesus tratava isso. Eles estavam desanimados, frustrados. Jesus já tinha aparecido para eles 2 vezes, mas mesmo assim eles já estavam naquela situação. E aí nesse texto de João 21, capítulo 1, o texto diz assim: depois disso Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Versículo 2: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Versículo 3: vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. Aí eles disseram: nós vamos com você. Aí eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Versículo 4: ao amanhecer Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Versículo 5: ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Aí 6: ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles lançaram-a e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Versículo 7: o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se no mar. Versículo 8: os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Versículo 9: quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Versículo 10: disse-lhe Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Versículo 11: Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Aí no versículo 12, Jesus lhes disse: venham comer.
Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. 13, Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. 14, esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, e depois de que ressuscitou, dos mortos. Só até aí. Se você continuar lendo, você vai ver Jesus tratando Pedro, falando aquela história, né? Tu me amas e tal. Se você continuar lendo, esse texto descreve esse papo de Jesus com Pedro. Interessante nesse texto, que Pedro e os outros já estavam assim, desanimados. Pedro, pescador de origem, ele falou: eu vou pescar. Imagina um cara frustrado indo pescar, fazer o que ele mais sabia fazer de bem. Ele foi pescar. Alguns foram com ele. O texto diz que eles passaram a noite inteira. Imagina uma pessoa frustrada passar a noite, pescador de primeira, passar a noite inteira e não pegar nada. Imagina a frustração de um homem assim. De manhã cedo, cansado, a noite inteira, e joga rede, recolhe rede, joga rede, recolhe rede, e nada, não pega nem um peixinho, nada. Ele já estava frustrado por toda a situação que aconteceu em relação a Jesus. Ele já estava frustrado porque a vida dele, ele já tinha uma conexão com Cristo. Ele gostaria de viver já aquela vida que Jesus tinha falado para eles. Mas infelizmente Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia, apareceu para eles outras 2 vezes, mas nessa aparição de Jesus, isso não mexeu com eles, deixou eles para baixo, desanimados. Tanto que Pedro falou: vou voltar a fazer o que eu fazia. E aí aparece Jesus na praia, olha para eles, pergunta se vocês têm o que comer. Eles falam: não temos. Falou: então agora vocês vão de novo, joga a rede. E eles jogaram a rede, e vocês viram aqui, 153 grandes peixes foram pescados. Porque quando Jesus chega, ele acaba com qualquer frustração. Tem algumas coisas nesse texto que a gente precisa aprender e tirar para a gente como lição. Primeiro delas é que, apesar da tua frustração, apesar do que você já viveu, decepção, com ex-marido, ex-mulher, com trabalho, com salário, com dinheiro que você perdeu, carro que você perdeu, às vezes as pessoas não te dão o devido valor, e você fica frustrado porque você se esforça, estuda. Meu irmão, minha irmã, apesar das frustrações, não desanime, porque Jesus está contigo em toda a tua caminhada. A gente precisa aprender a confiar mais em Deus, a depender mais de Deus, porque, como a gente canta aqui, Jesus nunca chega atrasado. Jesus chega na hora certa. Pastor, mas eu estou sofrendo, a enfermidade que me pegou, que apareceu, e eu pensei, agora eu estou aqui frustrado, porque jamais podia imaginar, porque hoje, como disse o pastor Silvestre aqui nos 6 dias, hoje existe essa máxima que ensinam por aí, que você virou crente, você vai ser vencedor, você vai ganhar dinheiro, você vai fazer grandes negócios, você nunca vai ficar doente, Deus vai te dar graça, riqueza, e você não vai ter problema algum, tal. Essa máxima que fala-se hoje em dia, muitas vezes, é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem que olhar para a Bíblia. E se a gente olhar para a Bíblia, Jesus mesmo disse: no mundo vocês terão aflições. A gente passa por dificuldade, a gente passa por decepções. Ou será que tem alguém aqui nessa manhã que nunca se decepcionou com nada na vida? Se tiver, por favor, eu quero te conhecer, até pegar uns conselhos. Quem já se decepcionou na vida aqui? Todo mundo. Por quê? Bem-vindo ao mundo. Nós estamos no mundo. O mundo é assim. A vida no mundo não é fácil, não é um mar de rosas. A gente passa por dificuldades, a gente passa por problemas.
Eu já contei tantas coisas que já passei na minha vida aqui. Me veio uma na mente, um carro que eu tinha, estava lá em Boituva, uma cidade pacata. Fui levar minha esposa na casa da irmã dela e ia voltar para a casa da minha sogra. Quando eu parei o carro que eu tinha, que eu olhei assim, todo bonito, tinha mandado lavar, né? Tava lindo o carro. Falei, pô, esse carro aí é bom, né? Pensei assim, pô, que carro e tal. Peguei o carro, larguei a esposa e fui para casa da minha sogra. No meio do caminho veio um vento, trouxe uma fumaça, parou o trânsito e veio um cara com a caminhonete, entrou no meio da fumaça e pum, arrebentou com a traseira no meu carro. Pensa num cara frustrado. Fui eu. Pensa num cara frustrado quando queria um carro, uma Caravan na época, em 1900 e tal, né? Enfim, os mais velhos sabem de que carro eu estou falando, né? E sonhava, e vi na loja, dourada, teto solar, roda de Mercedes, só era 4 cilindros, mas era um carro assim, meu Deus, e eu lutei, a minha irmã, já contei aqui, tinha um carro velho lá, ela me deu o carro velho, juntei o dinheiro, peguei o carro que eu tinha, dei entrada, financiei, saí da agência todo feliz, né? Alegre, até o dia que deu o primeiro problema, e começou a dar problema, e dá problema, 2 anos depois, eu soltei rojão quando eu vendi, graças a Deus, porque eu fiquei frustrado. Sabe quando você quer um carro e você fica assim, meu Deus do céu. Se você for contar, você tem as suas histórias para contar, as suas frustrações. Quantas pessoas, irmãos, tirou a vida porque se frustrou com alguma situação? Tirou a vida. Gente que na época do plano Collor, na época que teve lá, acredita em você, o Collor um dia foi presidente do Brasil, né? Ele inventou uma situação, tomou o dinheiro de todo mundo. As pessoas ficaram tão frustradas que muitas tiraram a vida, porque não tinha mais o dinheiro que tinha. Ou seja, o diabo, o nosso inimigo, ele sabe mexer com a gente, ele sabe de alguma forma mexer com o nosso coração e quer nos frustrar. A maior luta do inimigo diariamente é querer provar para mim e para você de que Deus não existe. E se Ele existe, Ele não está nem aí com você. É isso que o diabo quer mostrar. Mas, quando a gente tem essa ligação com Deus, esse conhecimento com Deus, você pode perder aqui, você pode ficar doente ali, você pode ficar frustrado lá, mas ainda assim você permanece firme, porque você sabe que Deus está contigo. Jó passou por isso, Jó passou uma frustração muito grande, ele perdeu todos os seus bens. Meu irmão, pensa num cara que era rico, o mais rico do Oriente. Jó tinha um coração bom, ajudava todo mundo. Jó era reconhecido onde morava como um cara justo, reto, até o próprio Deus reconheceu isso. Pois o diabo foi lá e Deus permitiu, ele perdeu todos os bens, ele perdeu todos os filhos, ele perdeu a sua saúde, ele enfrentou momentos difíceis. Pensa num cara, irmãos, frustrado, doente, encostado num lugar. A mulher dele chega assim e fala: meu, amaldiçoa teu Deus e morre. Você não está vendo aonde você chegou? Os amigos vinham e falavam assim: Jó, você deve ter cometido algum pecado, porque naquela época, até próximo de Jesus, a máxima que se pregava, que se ensinava era assim: esse cara, se ele está passando por essa situação, é porque ele deve ter algum pecado escondido, ele deve ter feito alguma coisa. Os amigos vinham, em vez de consolar, nos primeiros dias os amigos choraram de ver a situação de Jó, sentado, cheio com a carne podre, pegando um pedaço de telha e raspando a carne podre. E ainda assim ele dizia: Deus me deu, Deus me tirou, bendito seja o nome do nosso Deus. Irmão, isso não é para qualquer um. E Jó sofreu, mas quando ele teve um tete-a-tete com Deus, quando Deus mudou a história, que eu amo tanto a palavra de Deus, e é o nosso Deus, que o nosso Deus tem uma capacidade de mudar a história de uma forma assim, ó. Basta uma palavra, basta um piscar de olhos, basta um estalar de dedos de Deus, Ele muda a história da nossa vida.
Jó 42:2, ele declarou assim: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E sabe qual é o plano de Deus para mim e para você? Que a gente viva uma vida abençoada, saudável, preparatória, porque quando a gente chegar no céu, aí sim vem aquela vida plena, maravilhosa, sem doença, sem tristeza, sem choro, nada. É aquele momento precioso que nós vamos passar a eternidade na presença de Deus. Mas enquanto a gente estiver aqui, a gente vai passar por dificuldades. Até amigos nossos vão nos decepcionar. Você vai acabar ficando frustrado. E a gente nessa hora, meus irmãos, que eu quero te mostrar hoje aqui, nós precisamos aprender a ser resilientes. E resiliência é a capacidade de se adaptar às mudanças. Ou seja, não deu certo aqui, vai dar certo ali. Não deu jeito aqui, vai dar jeito ali. Eu tenho um Deus que está comigo todo o tempo. Eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu tenho um Deus que preza por sua palavra. A frustração, inclusive, nos ajuda a desenvolver essa resiliência. Para quem quer, porque tem gente que não consegue, acaba sucumbindo, acaba entrando em depressão, em tristeza, acaba entregando os pontos, jogando a toalha. Mas está provado, inclusive, um adendo aqui, está provado pela ciência, pela medicina, que a frustração ela pode levar a gente a sofrimentos físicos, e foi estudado sobre isso. A pessoa frustrada, ela tem falta de energia. A pessoa frustrada, ela vive cansada, ela perde um pouco do apetite. Pessoa frustrada, ela tem insônia, ela não dorme direito. Isso é comprovadamente. No nível psicológico, essa sensação, essa frustração, ela traz uma sensação de desesperança, ela traz uma sensação de tristeza, de decepção, e em muitos casos até de raiva. Quantas pessoas, meus irmãos, passaram pelas igrejas pelo mundo afora? Quantas você conhece que hoje estão desviadas, que hoje estão afastadas, que hoje estão até desigrejadas? Por quê? Porque essa pessoa de alguma forma se frustrou com a igreja. E o pior não é se frustrar com a igreja, o pior é relacionar essa frustração com Deus, como se Deus tivesse culpa. Meu irmão, a gente tem que aprender a colocar algo no nosso coração, que a maioria dos problemas que nós enfrentamos, nós é que criamos, nós é que inventamos. A gente gasta além do que deveria gastar, a gente perde tempo com coisas fúteis, sendo que nós poderíamos aproveitar o tempo com coisas úteis. Eu falei isso segunda-feira passada no átrio para os irmãos lá. Eu falei aqui: irmãos, vocês estão aqui, vocês têm que aproveitar o tempo que vocês têm aqui. Pede para Deus sabedoria, precisa aproveitar o tempo, para vocês saírem daqui transformados e nunca mais voltar. Quanto tempo vocês já perderam na vida? Quantos de vocês estão aqui frustrados porque perdeu mulher, perdeu filhos, perdeu emprego, perdeu empresa, perdeu dinheiro por causa da droga, por causa da bebida? Quantos de vocês estão aqui? Aí eu fiz uma pergunta aqui: quem está aqui 2 vezes? Já passou aqui 2 vezes? Uns 3 levantou a mão. 3 vezes? 4 vezes? Eu falei: poxa, e mais vezes levantou um lá e falou: essa é a 10ª. Estou falando sério, essa é a 10ª. Eu falei: meu irmão, não aceite mais isso, pelo amor de Deus. Você tem que aprender a remir o seu tempo. O tempo está passando assim, rápido. Hoje nós não temos mais tempo de perder tempo. A gente tem que aproveitar o tempo. E o tempo que nós temos, a gente não pode ficar preso nas frustrações. Elas existem. Nós vamos ainda nos decepcionar. Nós vamos ainda nos frustrar. Isso é fato, acontece. Bem-vindo à humanidade. Agora, a gente não pode nunca esquecer que nós temos um Deus vivo, um Deus poderoso que cuida da gente.
No livro de Isaías, capítulo 26, versículo 3, acompanhem aqui. Isaías disse assim: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Por quê? Por que a mente está firme em ti? Porque ele confia em ti. Meu irmão, aprenda a confiar no Senhor. Nos dias de hoje, aprenda a confiar no Senhor. Aprenda a usar a tua fé. Não deu certo aqui, vai dar certo ali. Mas eu não estou vendo ainda. Não tem problema. Fé é aquela sensação, é aquela certeza, é aquela convicção das coisas que você não vê, mas você espera, porque você sabe o Deus que você tem. Romanos capítulo 8, 25, Paulo escreveu assim: mas se esperamos o que não vemos, com perseverança o aguardamos. Pastor, mas eu já perdi coisa na minha vida, eu já me decepcionei, eu estou frustrado. Irmão, hoje você vai se libertar dessa frustração em nome de Jesus. A Bíblia nos aconselha, Filipenses 4, 6, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus, e a paz de Deus, aleluia, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Antes de encerrar aqui, meus irmãos, eu já estou encerrando. Eu quero te encorajar nessa manhã a você realmente falar com Deus, crer no Senhor, colocar para fora essas frustrações. E eu estou falando, como eu digo aqui sempre, eu prego algo que eu vivo. Eu não prego teoria, eu prego prática. Então, eu já fiz isso na minha vida. Eu já me libertei dessas frustrações que eu passei boa parte da minha vida, mas eu me libertei. Por quê? Porque eu olho sempre para frente, e quando eu olho para frente, eu sempre encontro e vejo o Jesus Cristo, o grande general, autor e consumador da minha fé, agindo nos bastidores. De uma hora para outra as coisas vão acontecer, como foi para minha casa, como foi para a saúde de familiares, como foi aqui para a igreja, como tem sido hoje. Eu tenho visto Deus agir, porque Deus age na vida daqueles que creem. Deus age. Hebreus capítulo 10, guarde isso no teu coração, versículo 35, diz assim: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Você confia em Deus? Não abra mão dessa confiança. Por quê? Porque ela será ricamente recompensada, aleluia. O que diz aqui o livro de Hebreus 36? Vocês precisam perseverar. De que forma? De modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, aleluia, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas, segundo a Bíblia, o meu justo viverá pela fé. O que é viver pela fé? Passou, passou. Eu não vou ficar olhando, eu estou tão triste, eu perdi aquilo, meu irmão. Porque tem gente que você chega perto para conversar, né? E aí, tá tudo bem? Não tá, por quê? Porque em 1900 e coisa eu perdi o meu emprego. 3 anos atrás eu perdi o carro. E há 4 anos atrás eu perdi minha mulher, meu marido. E irmão, já passou, não passou? Mas não é fácil. Eu sei que não é fácil, mas não é para você viver pensando de passado. Quem vive de passado é museu e torcedor do Santos, inclusive. Olha, outro santista ali. Tamo junto. E não vão para a segunda divisão. Enfim, quem vive de passado é museu. Para com isso. Esquece. Entrega. Liberte-se. Deus tem muito mais para acrescentar na tua vida. Meu pai sempre dizia isso: mais tem Deus para dar do que o diabo para tomar.
Você perdeu, tudo bem. Você entra na justiça, se o juiz te der ganho de causa, se for justo, ele vai te dar, Deus vai abençoar. Se não for, continua firme, continua trabalhando, continua crendo, continua com fé no teu coração. Viva pela fé. Deus é que te sustenta, Deus é que abre porta, Deus é que te levanta, Deus é que te dá saúde. Ele é o nosso Deus poderoso. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Amém? Vamos ficar em pé juntos? Glória a Deus. Para te ajudar a pensar sobre isso, aguçar esse sentimento no teu coração, eu quero citar o texto de Isaías 57, versículo 15. Eu li esse texto antes de ontem, naquela programação de leitura bíblica. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. O que Deus quis dizer aqui? Ele mora no alto, está sentado no seu trono de glória, com seu poder ele controla todo o universo. Mas ainda assim, como eu falei quinta-feira, tem mais de 7 bilhões de pessoas nessa terra. Pois Deus consegue ouvir um por um. Deus não faz pacote. A salvação é individual. Deus ouve individualmente. E Deus está dando a oportunidade mais uma vez para a gente nessa manhã aqui, abrir o coração e se colocar firme na presença dEle. Aproveite, fale com Deus hoje. Se precisar pedir perdão, peça. Se precisar abrir o coração, abra. Não se preocupa com quem está do teu lado. Se preocupa que Deus está aqui. E apesar de estar sentado no seu trono, Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está aqui e Ele pode trazer um novo alento para o teu coração hoje. Ele pode dar ânimo para o teu espírito hoje. Livre-se, liberte-se das suas frustrações. Ele quer trazer algo novo para a tua vida, em nome de Jesus. Só para te lembrar, Jesus falou sobre isso. Não se coloca vinho novo em odre velho. Por que Jesus falou isso? Porque odre velho que já tinha passado vinho, por isso colocar novo, ele vai fermentar e vai estourar. Só um odre novo consegue receber um vinho novo. Então, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, tira esse odre velho da tua cabeça, essa caixinha que você tem na cabeça, aguardando essas tranqueiras. Fica lá, ai meu Deus, mas eu perdi, né? Passou, irmão, passou, irmã. Joga fora, arranca. Ah, mas eu não consigo. O Espírito Santo, nosso Deus, está aqui, Ele habita em mim, em você. Ele pode tirar isso do teu coração. Abra o teu coração nessa manhã, fale com Deus, liberte-se disso. Saia daqui pisando nas nuvens, respirando. Por quê? Porque a Bíblia diz: o melhor de Deus ainda está por vir. Teu olho não viu, teu ouvido não ouviu, não chegou no teu coração o que Deus tem de melhor para aqueles que o amam. E se tem uma coisa que Deus faz bem, com todo carinho, é amar a gente. Deus nos ama. E Ele está dando a oportunidade todo dia de eu e você se colocar na presença dEle. Você que está afastado, se tiver alguém aqui que está afastado, se tiver alguém aqui que não recebeu Jesus, aproveite, receba Jesus, volte para Jesus, viva com Jesus. Os tempos são difíceis, mas quando a gente está com Cristo dentro do coração, apesar dos tempos difíceis, a vitória vem, a certeza vem, a convicção vem, a bênção vem. Amém? Fecha os teus olhos por um instante para não se dispersar. Glória a Deus. Quero te encorajar a pensar sobre isso. Você que está em casa também, você tem essa oportunidade rapidamente de você refletir, de você orar, de você falar com Deus. Mas não saia daqui do mesmo jeito que você entrou. Vença estas frustrações. Deus quer trazer algo novo para a tua vida. Deus quer transformar a tua vida. Deus quer te capacitar. Deus quer te fortalecer.
Não lembre mais, não pense mais no passado, esqueça o passado, viva o novo de Deus para a tua vida, liberte-se das frustrações. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Quero te aconselhar e também te encorajar a você falar com Deus agora.